Olá, meus queridos, bem-vindos vocês ao nosso novo vídeo de hoje sobre a mentira do ano novo, né? É um assunto forte, polêmico, e a gente vai colocar um vídeo para esclarecer alguns detalhes. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer vocês que chegaram conosco até o fim desse ano. Estamos comemorando o ano novo e eu também, todos nós comemoramos, porque é uma coisa tradicional, clássica, não tem como fugir. Mas vamos tentar saber também das raízes, né? Daquilo que está por trás. Então esse vídeo aqui, a gente vai colocar uma reprise que já foi colocado há um ano atrás, e vou só dar alguns tópicos aí para vocês, para a gente não saber um pouquinho daquilo que está acontecendo. Então peço que vocês fiquem conosco até o fim. Vamos aos vídeos de hoje que a gente tem aqui para vocês ficar sabendo sobre a situação da mentira do ano novo. Será que é mesmo? Quem que inventou isso? Quem que inventou ano novo, né? Quem que inventou tudo isso? É aqui que a gente vai falar para vocês aí. Então vamos lá. Então o mês, estamos agora no dia... Agora no começo, inclusive essa semana nós temos o Clamor pelo Brasil. Vocês participem aí, quem não ouviu ontem pode ouvir hoje também o Clamor pelo Brasil, tá? Vamos lá. Dia 30. Então o Papa Gregório, ele no ano de 1582, o Papa Gregório, ele retirou o antigo calendário juliano, que era de Júlio César, né, e colocou um calendário segundo a seu belo prazer, né, tirando 14 dias do calendário de outubro. Então o mês de outubro ficou até o dia 4, depois o dia 4 pulou para o dia 15, aí entrou-se o calendário gregoriano, o Papa Gregório XIII, né? Isso foi no ano de 1582, tá? Então é o calendário que foi em homenagem ao Papa Gregório, porque eles queriam também disputa de poder, né? Um Papa queria ser mais forte do que o outro, e o outro calendário que estavam seguindo era o calendário juliano, mas que também não era correto. O calendário juliano também não era correto, né? Aqui a gente vê, existe um calendário lunar, um calendário cíclico, estelar, aqui todos se baseiam, onde as estrelas, os astros, falam exatamente o momento que estamos no ano, no mês e no dia. Então esse calendário é da criação divina, né? Aquilo que o próprio Criador trouxe para nós. E essas colocações que foram colocadas em calendários pessoais, eles não condizem com o calendário verdadeiro que existe. E temos também a foto de uma tartaruga aqui que tem 13 fotos no seu casco, aqui 13 fotos, 13 pedaços de 20 e 28 pedacinhos pequenos com a sua borda, né? Exatamente, 13 escamas, gomos, não sei como é que chama isso, né? E 28 dias, que é o equivalente ao mês dos 13 dias que a gente tem aqui, tá? Então essa é a questão do calendário lunar, calendário que também foi muito divulgado pelos antigos maias, e sabiam que os maias tinham uma grande experiência, né? Então a gente vai ter que voltar em algum momento para o calendário verdadeiro, que é o calendário que é das 13 luas, o calendário cíclico. Então nesse vídeo eu falo exatamente sobre essa situação, por isso eu peço que você compartilhe nosso vídeo com mais pessoas. Esse calendário cíclico, ele contém benefícios que trabalham, a pessoa fica ligada ao ciclo biológico, tanto do mundo como o ciclo lunar, o ciclo feminino, o ciclo biológico da vida, né? Então nós teremos esse novo calendário que deverá ser implementado em algum momento. Então eles também roubaram um dos meses que existiam no calendário. Então mês de janeiro, fevereiro, março, abril, né, que é o início do ano, e o mês maio, o mês junho, depois do mês junho foi retirado um mês chamado mês sol, que é um mês que não existe mais, né? E depois julho, agosto, setembro. Nós vemos aqui, inclusive, uma situação bem atípica, né? Mês de setembro equivale a setembro 7, mês de outubro equivale ao mês 8, novembro equivale ao mês 9 e dezembro equivale ao mês 10, né? Aí janeiro foi instituído pelos imperadores romanos para uma alusão ao deus Janus, que é o deus que tinha duas cabeças, né? O deus Janus, e ele é uma alusão romana e acabou sendo aceito e adotado pela Igreja Católica. Vamos ver um pouquinho do deus Janus, que é um deus romano, né? Então o deus Janus seria janeiro, então o mês janeiro, fevereiro, depois continuou. Então o mês que iniciaria o ano mesmo seria o mês de abril, tá? Abril seria o primeiro dia do ano, 31 de março seria o último dia do ano, porque devido aos ciclos lunares e também estelares, é essa a coisa que a gente vê. Então está aqui uma foto do deus Janus, que dá o mês de janeiro,
ou seja, tem um Deus de duas faces, uma face na esquerda, na traseira e outra na dianteira. Em algumas regiões do Brasil e também na origem de Portugal, essa palavra Jano, né, significa coisa mal, capeta, coisa ruim, né? Um Deus de duas cabeças que foi demonizado na Europa, na Península Ibérica. Então tem muitas alegações, as pessoas vão dizer, mas como que eu vou ter um novo calendário, alguma coisa assim, sim, se eu já estou acostumado com esse e tal, né? É que nós vamos ter tantas modificações para os próximos tempos que uma das coisas que vai ser trazida no mundo isso pode ser que demore alguns anos ainda, mas nós teremos sim o verdadeiro calendário, talvez em paralelo com esse atual, né, para a gente continuar. Então, assim, você pode celebrar o momento do ano, você pode, sem problema, eu também vou fazer minhas celebrações particulares aqui, né? Você pode fazer, não é que seja ruim, mas sabendo que a gente foi enganado. A data do Natal não foi o nascimento de Jesus, o final do ano não é esse dia 31 de dezembro, o final do ano realmente do calendário verdadeiro é 31 de março, né? E as datas que a gente vê de todo o calendário católico cristão, Páscoa e tal, coisa, tudo isso foi criado por Constantino, pelos imperadores romanos que impuseram. A Igreja Católica foi criada pelos imperadores romanos, Constantino especialmente, né? E toda a equipe lá que fez uma série de modificações grandes naquilo que era a tradição, que era de fato o básico, não, o alicerce da fé cristã. Então nós tivemos mudar o nome do Cristo, mudar tudo, praticamente tudo que a gente aprendeu até hoje, né, são distorções criadas propositalmente pelos romanos naquela época. Então nós vamos a um vídeo que eu já coloquei um tempo atrás. Esse vídeo relata mais ou menos, repete o que eu estou falando, mas é para você ter uma ideia bem certa do que a gente precisa aprender, tá? Então vamos ao vídeo de hoje aí, um pedacinho para vocês. Nosso atual calendário se chama Gregoriano. Ele começou no ano de 1582, em substituição ao antigo calendário juliano. Então o calendário juliano, até vou botar uma foto aí do Juliano, né, que foi também o imperador romano que instituiu o calendário real, verdadeiro, que é o calendário que normalmente a humanidade sempre teve, né, que são 13 meses, e de 28 dias. Temos também a comprovação, vou mostrar para vocês aí um casco de tartaruga, como ela é dividida em 13 gomos, 13 pedaços, né, e cercado por 28 pequenos pedacinhos ali das tartarugas, né? Então é uma sequência também de Fibonacci e muito importante. Então os 13 meses também é o calendário sânscrito e é o calendário maia, também que sempre foi calendários originais da Terra. Então se nós estudássemos a história da humanidade desde a época dos maias, da Atlântida, né, os meses sempre foram divididos conforme as luas. A lua tem 28 dias e ela cria um novo ciclo a cada 28 dias. E também é o calendário biológico do ser humano de 28 dias. Então, desde a época da Atlântida, nós tivemos, digamos, milhares de anos desde a Atlântida, da Lemúria, e apenas alguns poucos anos para cá do calendário gregoriano. Então, o calendário gregoriano começou muito recentemente e ele foi uma distorção do calendário verdadeiro que era originalmente citado nas escrituras sagradas, na Lemúria, na Atlântida. Então, esse calendário de 13 meses, nós teríamos os seguintes meses, né? O primeiro mês do ano seria abril, depois maio, junho. O quarto mês do ano seria um mês novo, chamado de mês Sol, é o nome do mês que não foi incluído no gregoriano. Depois julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então continua janeiro, depois continua o ano, fevereiro e março. Então março seria o último dia do ano e 1º de abril é o primeiro, março, o último dia do ano, né, juliano, e 1º de abril é o dia do primeiro do ano novo que viria. Então a gente celebraria o ano novo em 1º de abril pelo calendário juliano. Ele é aproximadamente 13 dias mais curto do que o calendário atual. E além de tudo, esse calendário juliano, ele trabalha com as frequências de 432 Hz e 528 Hz, que são frequências da divindade, do ciclo biológico do ser humano, né? Então nós temos que no ano de 1582, o imperador, que na época era o grande imperador da época, né, o imperador não, o Papa Gregoriano, né, Gregório, ele entrou com um calendário novo, retirando 12 e 13 dias do mês de agosto de 1582, como mostra na tela aí.
Ele começou dia 1º de outubro, 2, 3, 4 de outubro, depois de 4 de outubro pulou para 15 de outubro. Então esses 13 dias, 14 dias foram simplesmente eliminados, né? Para que houvesse coincidência das festas pagãs, para que o paganismo tivesse essa aceitação dentro do cristianismo. Então todas as datas que nós temos, do nascimento de Jesus, ou outras mais, que a gente tem da Páscoa, e, enfim, todas as datas do calendário são datas, sabidamente datas com um viés do paganismo. Então falo os estudos, né? Não sou eu que estou falando, né? São os estudos, falam viés dos estudos que não importa qual a fé que você tem, se você é católico, budista, evangélico, né? Todos os feriados de fé que existem no mundo são rituais das sombras, né? Porque entre esses rituais muitas pessoas muitas vezes oferecem aquelas práticas não da luz, né? Então, uma vez que nós passaremos para a transição planetária daquilo que vai acontecer, nós vamos ter de volta, provavelmente, eu estou dando uma possibilidade assim, porque isso seria o correto, né? Nós vamos restituir todas as coisas corretas da Terra que foram retiradas, nós vamos restituir um calendário verdadeiro dessas 13 meses de 28 dias. E o novo ano seria dia 1º de abril. Então nós vamos restituir aos poucos todas as mentiras e inverdades que foram passadas para a humanidade ao longo de milênios, né? E que a humanidade se acostumou e acha que isso é totalmente normal e é uma coisa, imagina, né? Celebramos a Páscoa, agora estamos há poucos meses do final do ano, vamos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, só que tudo isso não é verdade, né? Tudo isso não é verdade, são convenções que foram trazidas pelo paganismo. Muitos desses dirigentes do início da Igreja Católica, imperadores, né, como Diocleciano, como outros mais aí, né, Gregoriano, eles trouxeram informações, digamos, das sombras para que houvesse a distorção do conhecimento da humanidade. Para que isso? Para manipular, para que as pessoas fizessem o seu ritual achando que é da luz, né, oferecendo o nascimento do menino Jesus e coisa e tal, e na verdade é um ritual de deuses pagãos. A gente sabe que o verdadeiro nascimento de Jesus não foi na data estipulada, e bem antes, né? A gente já passou no mês passado, foi o bem provável nascimento do Mestre. Então tem muitas coisas que vão sendo trazidas aos poucos, porque esse calendário distorcido, ele gera inclusive uma irregularidade, né, nos ciclos, e tem uma série de coisas desse calendário gregoriano que ele traz, é o calendário da não-luz. Porque os seres das sombras, eles conseguiram introduzir em toda a história da humanidade, através das sociedades secretas, né, comprando cientistas, comprando estudiosos e colocando abaixo da humanidade ensinamentos que levariam a humanidade ao domínio, né, à escravidão e à fraqueza. Então, quando a gente não está trabalhando dentro da verdade, a gente fica fraco e facilmente dominado por esse mesmo sistema que quer o controle de tudo, que a gente sabe quem é, né? Eu já tenho falado bastante sobre isso. Então, agora é muito provável que a gente consiga, aos poucos, não é uma coisa que vai começar amanhã, né? Mas depois, quando a Terra passar pela transição, nós vamos ver que muitas das crenças que nós temos hoje foram introduzidas pelas sombras, né? Nós não vamos querer mais fazer rituais das sombras, e sim rituais da luz. Inclusive, essa data de dezembro é um ritual estipulado ao Deus Sol, que depois foi trazido essa data para o nascimento de Jesus, né? O Deus Sol, que era o Deus pagão também, o paganismo, né? Então, o cristianismo ele foi aceito dentro de Roma, mas desde que ele se adaptasse à doutrina de Roma. Então a Roma queria coincidir as suas datas pagãs, os seus deuses pagãos, Apolo, Vênus e tal, às chamadas datas cristãs, né? Tanto que todos os planetas têm nome de entidades romanas, né? Apolo, a nave aquela Apolo, Saturno, Mercúrio, enfim, Netuno, são todos deuses romanos, né? Deuses romanos do paganismo e não da cultura cristã, judaica cristã. Então isso tudo vai ser aos poucos trazido à tona, então eu quero deixar vocês bem informados e preparados, porque essas coisas virão e isso vai chocar muito a humanidade, né? As pessoas dirão, mas como, né? Que eu fui enganado há todo esse tempo.
Inclusive, as pessoas que têm o seu aniversário em certos meses vão sofrer mudanças, porque com a retirada desse quarto mês do ano, que é o mês chamado de Sol, quarto mês, depois de junho, seria junho, Sol e julho, né? Com a retirada desse quarto mês, os aniversários vão mudar, o horóscopo também foi retirado um signo, né? Vocês veem a profundidade do domínio das sombras, né? Como diz a própria Bíblia, né? Os anjos caídos eram muito inteligentes. E nós éramos as ovelhinhas deles, até hoje nós somos. Então eles foram muito sutis, muito sutis para retirarem coisas que iriam trazer o bem, né? E retirar um signo inteiro do horóscopo, desse do mês 4, Sol. Retiraram as datas de nascimento, nós não nascemos na data que a gente acredita ser, a gente poderá pertencer a um outro signo, né? Com essa mudança que vai acontecer. E com a vinda do 13º signo do zodíaco, né? Também as coisas mudam. Então tem muitas coisas, muitos ensinamentos que foram passados através de ensinamentos gnósticos e inclusive dentro das escolas esotéricas que a gente vê hoje, né? Que estudam 12 calendários, 12 meses, 12 apóstolos, 12, né? E as pessoas dizem 12 é o número-chave, mas pela natureza não é, são 28 dias vezes 13. Isso foi distorção das sociedades secretas daquela época, 1582. Então a tendência é tudo voltar ao original. A tendência é nós termos novamente as verdades, as escrituras originais que foram retiradas, né? Que estão nesse momento sob o poder do grupo da luz. E todas as verdades que foram ocultadas da Terra serão mostradas à humanidade e a humanidade vai talvez optar em trocar por essas verdades ou continuar, né, adorando falsos deuses e datas falsas. Então nós teremos uma grande mudança pela frente, por isso que eu digo, nada pode parar o que está por vir e nada pode parar mesmo a sua dureza de coração e você diga, eu estou bem assim, deixa eu quieto, sempre vivi assim, né? Fazem tantos anos que eu vivo dessa maneira, deixa eu quieto no meu cantinho. Para essas pessoas existirão planetas adequados para as pessoas que querem estacionar no tempo e não querem ver a verdade, porque a verdade dói. A verdade ela não é gostosa de ouvir, né? A mentira é suave, ela é veludada. Tu ouve uma mentira, ai que delícia, que vai bater palminha, né? A gente gosta, né? A TV toda fala, mas quando as coisas vierem à tona, não vai ter mais esse apoio da mídia e nós vamos ter o contato com a verdade nua e crua. Como diz, a verdade vos libertará. E aí a gente vai ver se de fato nós somos pessoas despertas. Por isso que é importante o despertar da consciência agora, que nos trará muita capacitação para enfrentar os desafios fortes que irão vir daqui para frente, né? E quando que vai ir isso? Né? Nós não sabemos, em algum momento virá, né? E não deve demorar muito para as coisas acontecerem, não deve demorar muito, porque já está bastante no limite, né? O pessoal dos escuros ainda está perdendo o poder dia a dia, e assim que for colocados os novos satélites da Starlink e outras tecnologias novas que virão para a Terra, a possibilidade disso ser revelado publicamente, ela começa a ser mais intensa. Então, você acredite ou não, está aí a explicação, o que é o calendário juliano, o verdadeiro calendário, e mais uma série de coisas que a gente vai falando aqui no canal aos pouquinhos, né? Não se assuste, são assuntos fortes, polêmicos, muito polêmicos, né? Pouca gente falou nisso até agora, mas eles vão acontecer. Você goste ou não goste, ou queira ou não queira, eles vão acontecer num determinado momento, né? E é para essa nossa geração, não é para as futuras gerações, tá? Queridos, eu vou deixando para vocês meu grande abraço carinhoso, não deixe de compartilhar, dar o seu joia, né? E se inscreva no canal e assista os demais vídeos dessa série aí de perguntas e outras coisas mais, tá? Um grande abraço, Deus abençoe, tá? E agora que você assistiu, agradeço a sua participação, né? Vamos começar o novo ano, né, de acordo com o calendário que já está aí, né, com muita alegria, louvar o Pai Criador, de qualquer maneira, porque nós queremos que esse novo ciclo que se inicia agora seja extremamente benéfico e positivo para todos nós, tá? Então um abraço a todos, continue acompanhando o nosso canal sempre, porque tudo vai dar certo e a gente vai ter coisas maravilhosas para cada um de nós aí, tá? Um beijo a todos, excelente comentário para vocês. Tchau, tchau. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço!